Olá, YouTube, sejam muito bem-vindos ao canal novamente da SEC e mais um estudo aqui do Espiritismo e Arte. Esse estudo que neste momento está estudando o livro Círculos de Estudo Espiritismo e Arte de Edmundo César, organizado pela ABRARTE, Associação Brasileira de Artistas Espíritas. Se você quiser participar do nosso estudo, nos estudos do YouTube passado aí, principalmente do Espiritismo na Arte, né, do livro Espiritismo na Arte, o livro a qual estudamos antes desse, tem um link que vai te levar para poder participar aqui da sala conosco, tá bom? Esse link vai te levar para uma sala de WhatsApp, todas as segundas-feiras, 21 horas, será enviado um link para você participar aqui remotamente, claro, mas ao vivo com a gente aqui desse estudo, poder discutir com a gente, muito bacana. Pode curtir, pode compartilhar esse vídeo, pode se inscrever no canal da SEC, que tem vários conteúdos espíritas, com várias discussões profundas e boas, seja sobre filosofia, espiritismo, livro dos médiuns, entre outros estudos, webinários. O conteúdo aqui do canal da SEC tem se expandido bastante e tem feito a gente refletir bastante também sobre o espiritismo. Eu acho isso muito legal. Tá bom? Então, fiquem à vontade para estar aí, visitar o canal da SEC, tá bom? E vamos iniciar o nosso estudo, que estava sendo coordenado pelo nosso grande Jordan, e que agora voltou, infelizmente, a ser coordenado por mim aqui, ó, essa cara feia. Vocês estavam com a cara mais bonita do Jordan, e agora vocês vão ter que reacostumar com a minha cara feiosa aqui, tá bom? Mas a gente vai seguindo aí, tá? A gente está com novos participantes, né? Que inclusive o Jordan trouxe, a Laís, a Gabi, o Gabriel já estava antes, né? Os dois Gabriéis. Rapaz, cada dia que passa a gente vai crescendo. Daqui a pouco vai ter 3 Gabriéis, 4, 5, 6. A gente já pode fazer uma manada de anjos aqui, né? Não, Ricardo? Anjos Gabriéis. Enfim, essa piada horrível, depois dessa piada horrível, a gente vai iniciar o nosso estudo. Vamos lá. A gente acabou de ler aqui, né? E agora a gente vai falar, a gente vai falar sobre a transcrição dos itens. Boa noite! Quem chegou aí é o Jordan. Jordan, o único. Estávamos falando muito bem de você, Jordan. Misericórdia. E aí a gente vai falar aqui da transcrição dos itens 169 e 170 de O Livro dos Médiuns, né? O Livro dos Médiuns de Kardec Allan, capítulo 14, item 169 e 170. Beleza? Vamos lá, então. Assistimos, certa noite, à representação da ópera Oberon, ao lado de um excelente médium vidente. Havia no salão um grande número de lugares vazios, mas muitos estavam ocupados por espíritos que pareciam acompanhar o espetáculo. Alguns se aproximavam de certos espectadores e pareciam escutar as suas conversas. No palco se passava outra cena. Por trás dos atores, muitos espíritos joviais se divertiam e contracená-los, imitando-lhes os gestos de maneira grotesca. Outros, mais sérios, pareciam inspirar os cantores, esforçando-se para lhes dar mais energia. Um desses mantinha-se junto a uma das principais cantoras. Julgamos as suas intenções um tanto levianas e o evocamos após o baixar das cortinas. Atendeu-nos e reprovou com severidade o nosso julgamento temerário. Não sou o que pensas, disse. Sou o seu guia, o seu espírito protetor.
cabe-me dirigi-la. Após alguns minutos de conversação bastante séria, deixou-nos dizendo adeus. Ela está no seu camarim e preciso velar por ela. Evocamos depois o espírito de Weber, autor da ópera, e lhe perguntamos o que achava da representação. Não foi muito má, respondeu, mas fraca. Os atores cantam, eis tudo. Faltou inspiração. Espera, acrescentou, vou tentar insuflar-lhes um pouco do fogo sagrado. Vimos-lo, então, sobre o palco, pairando acima dos atores. Um eflúvio parecia se derramar dele para os intérpretes, espalhando-se sobre eles. Neste momento, verificou-se entre eles uma visível recrudência da energia. Essa aqui é um 1,69. E aí, querem comentar acerca disso? A gente já sabia realmente que a gente é influenciado demais pelos espíritos, né? E aqui ele pode dizer que é tanto os espíritos zombeteiros quanto os espíritos protetores, além disso dos espíritos artistas, né? Que sempre nos acompanham em nossa jornada. Rapaz, eu sempre falo, eu acho que estão cansados de ouvir, que a necessidade de fazermos uma oração antes das nossas apresentações é de suma importância. Quando eu era mais jovem, eu não entendia, né? Assim, eu sempre falo essa história, né? Mas quando eu era mais jovem, eu nunca entendia porque a gente tinha que fazer uma prece ou porque a gente tinha que fazer os nossos ensaios dentro da casa espírita, né? Eu como músico. E aí, no decorrer dos estudos, né, principalmente agora, dos estudos de Leon Denis, agora, a gente repara a importância dessa conexão que a gente precisa ter com o mundo espiritual, né? Porque os artistas ali que estavam tocando uma ópera, né, do próprio artista, muitas vezes não conseguiram se conectar com ele, né, diretamente. Precisou o artista, às vezes, dar-lhe um ânimo ali para que eles se sentissem ainda mais conectados. Imagine nós que temos essa grande importância de poder transmitir uma mensagem de paz, de harmonia para as pessoas, né? Com tanta responsabilidade, a forma que a gente toca, que a gente chega nas pessoas, a gente precisa estar realmente conectado a esses artistas. Porque se a gente não tiver, acaba que a gente vai se conectar a tantos espíritos zombeteiros quanto os espíritos, né? Quanto os espíritos que estão ali querendo nos ajudar. E aí é como se a gente tivesse andando às cegas, né? Andando vendado. Então, já dizia, né? A pessoa que anda sem direção, ela não tem um caminho, né? Ela pode ir para qualquer lugar. Agora, uma pessoa que anda na direção correta, ela sabe para onde vai, né? E quem não tem essa direção, qualquer caminho é válido. Então, quando a gente não tem essa direção, quando a gente não conecta esse radinho às boas vibrações, a gente acaba indo para o caminho ali que talvez mais lhe convém naquele momento que a gente está passando na vida, ou naquele momento que a gente está no dia, ou naquela hora, né? Talvez você se estressou, ouviu uma notícia ruim, então se conecta naquele momento, e às vezes a gente não consegue transmitir e se concentrar ao ponto de transmitir uma mensagem boa para para as pessoas que ali estão assistindo o nosso espetáculo, né? Esse É verdade. negócio que você leu, eu me lembrei do último EMES presencial que teve. Eu acho que foi esse, eu não tenho certeza. Mas foi o que eu apresentei lá com a galera lá do Anima e da Um Som e do Jet. Que depois eles
eles tiveram uma reunião mediúnica e eles falaram para a gente que dos espíritos que estavam lá ajudando a gente em todo o processo, sabe? Que desde quando a gente começou a escrever o roteiro da peça até no momento da apresentação. E eu não sei se foi nesse ou se foi em algum passado que tinham médiums que viam até flores no plano espiritual, né? No momento de algumas partes das apresentações. E eu lembrei disso, achei bem legal. É lindo mesmo, verdade. E eu, na hora que o Baiano começou a falar, eu fui lembrando de altas referências, né? Eu lembrei na carta de Paulo aos Coríntios, quando ele fala, quando eu era um menino, eu pensava como um menino, eu sentia como um menino, raciocinava como um menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Quando ele falou sobre essa questão da maturidade, para perceber algumas coisas. Eu acho que isso tem tudo a ver com essa questão do estudo da arte também, porque quando, à medida que a gente vai estudando, vai vivenciando a arte, seja ela espírita ou não, mas principalmente espírita, a gente vai sentindo uma percepção aumentar sobre o nosso impacto. A gente tem falado muito disso nos últimos estudos, né? Muito de quanto a arte ela impacta as pessoas, o quanto os espíritos impactam a gente, o quanto a gente impacta os espíritos. E aí a gente lê um pouco desse trecho, né, no artigo do último autor, que ele trouxe umas partes desse trecho do Livro dos Médios, e aí me chama muito a atenção, mais uma vez, o quanto o autor da ópera, ele simplesmente fala, eles estão cantando, é isso. Não tá bom nem ruim. Eles cantaram. Quando eles evocaram o autor da ópera Oberon, um pouquinho mais abaixo, o Weber, isso, ó. Não foi muito má, mas fraca. Os atores cantam. Eis tudo. Faltou inspiração. E aí me vem muito à mente essa questão, essa necessidade de compreender o quanto a gente precisa buscar estar conectado à espiritualidade, independente do tipo de arte que a gente está fazendo, principalmente se for uma arte que busca passar uma mensagem mais emocionante, uma mensagem assim que causa um impacto nas pessoas. Porque a arte ela não é e nem pode ser apenas um exercício técnico. Eu acho que é isso que ele está trazendo aí nesse ponto para a gente. Eles cantam, tá, e aí? Qualquer um pode aprender a cantar. Uns cantam melhores do que outros, mas é o cantar apenas as notas corretamente, passar mecanicamente uma mensagem através da música desse jeito, que é o essencial, ou é isso ser um instrumento para passar o sentimento, né? A mensagem que se quer passar da melhor forma possível. Acho que esse é um ponto essencial, porque quando ele que entra aí essa questão da influência espiritual, como você falou, da necessidade da gente buscar por meio da prece, por meio das intenções íntimas, essa conexão com aquilo que a gente está passando, né? Porque a arte é isso, é uma transformação, uma mensagem, um impacto que eu causo no mundo interior do outro e no mundo exterior, ao meu redor. E a outra é perceber que eu preciso também vivenciar essa essa experiência em mim. Essa tem que ser verdadeiro. Pegando o exemplo do teatro, mesmo que eu viva um personagem completamente diferente do meu, eu tenho que ser verdadeiramente aquele personagem, passando aquilo que a história e o arco dele passa, sabe? Então acho que é isso. É, e aí entra muito essa questão da referência de Alice no País das Maravilhas que você trouxe, né? Quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Onde eu quero ir, né? Então, quando eu sei para onde eu quero ir, numa interpretação de música, de teatro, de dança, qualquer coisa, eu estou me permitindo conectar a muito mais do que apenas cantar, interpretar e dançar. Estou me conectando à mensagem propriamente dita. Isso é outra coisa, né? Eu acho que é outra coisa. E acho que é isso que é o ponto crucial da arte, é vivenciar aquilo, né? Experimentar aquilo. É isso. Mais alguém gostaria de falar, galera?
Gabriel que falou também, né? Por exemplo, se dependesse apenas de técnica, a cena do discurso do filme de O Grande Ditador de Chaplin seria feita por todo mundo. Na verdade, né? Exato, a gente precisa realmente se conectar, como fortaleceu o Jordan também, àquela obra, ao momento ali, e tentar interpretar ela da melhor forma, né? E o que seria a técnica, né, meu amigo? Se não fosse uma forma de apenas potencializar a mensagem e o sentimento, né? Acho que é para isso que serve a técnica. Não, é isso, é isso, é isso, é isso. A gente sempre fala aqui, a gente sempre defendeu que no espiritismo a gente precisa realmente ter um equilíbrio, um meio termo em relação às duas coisas, né? A gente nunca falou que a técnica não é importante, pelo contrário, a gente sempre falou, ao contrário, quanto no teatro, quanto mais você estiver alinhado com o seu texto, sabendo o que falar, como falar e em que momento falar, você consegue fazer aquilo muito mais naturalmente e consegue sentir muito mais a obra, e aí você consegue improvisar as coisas muito melhor, né? Algumas coisas saem espontaneamente, e aquilo faz toda a diferença em alguns momentos, né? Temos vários exemplos disso, vários. Pode dar até mais para frente, né? Vamos lá, 170. Eis outro fato que prova a influência dos espíritos sobre os homens, sem que estes o percebam. Assistimos à representação teatral com outro médico, conversando com um espírito espectador. Disse-nos ele: estás vendo aquelas duas senhoras sozinhas no camarote de primeira? Pois bem, vou me esforçar para tirá-las do salão. Dito isso, foi se colocar no camarote das senhoras e começou a falar-lhes. Súbito, as duas, que estavam muito atentas ao espetáculo, se entreolharam, parecendo consultar-se, e a seguir se foram, não voltando mais. O espírito nos fez, então, um gesto gaiato, significando que cumprira a palavra. Mas não o pudemos rever para pedir-lhes maiores explicações. Muitas vezes fomos, assim, testemunhas do papel que os espíritos exercem entre os vivos. Observamo-los em diversos lugares da reunião, em bailes, concertos, sermões, funerais, núpcias, etc. Em toda parte os encontramos atiçando as más paixões, insuflando a discórdia, excitando as rixas e regozijando-se com as suas proezas. Outros, pelo contrário, combatem essa influência perniciosa, mas só raramente são ouvidos. Muito, muito legal que isso me lembrou aquela frase icônica, né, do Livro dos Espíritos. É uma pergunta, né? Quanto somos influenciados dos espíritos? Aí o livro, não sei exatamente as palavras, porque eu sou horrível com essas frases assim decoradas, essas coisas assim, exato, mas ele fala que são muito influenciados, né? Ou então você se surpreenderia o quanto são influenciados, né? Alguma coisa parecida. Ricardo, que é bom nisso aí, Ricardo, fala aí para nós como é que é essa frase, você lembra? Perdão, deu uma viajada aqui. Desculpa. A frase da influência dos Olho espíritos. no lance. Pênalti para o Galo. Então, não, e muitas vezes são influenciados... Influem os espíritos em nossa vida. Isso. Muitas vezes, muito mais que imaginais. De ordinário... Como São eles que nos controlam. De ordinário o quê? Podem o quê? São eles que vos dirigem. Isso, exatamente aí. E aí a gente mostra... Rapaz, porque para pensar. A gente está parando para pensar aqui agora, né? A quantidade de espíritos desencarnados que existem do outro lado. Dizem que é quase o triplo da população mundial, né? Então, assim, cara, eles são muito maiores que a gente, muito mais. Então, eles estão em todo lugar. E eles não têm uma questão
assim, eu vou, alguns sim, né? Tem essa parede aqui, eu vou entrar aqui, não vou entrar aqui porque essa casa é de outra pessoa. Não existe isso para eles, né? Eles só existem ali naquele plano e dividem esse plano, né? Meio que dividem com a gente. Então, para eles, cara, eles estão em todo lugar, influenciando a gente o tempo todo. Então, cabe a nós a gente sintonizar naquela sintonia, né, naquele radinho nosso, para a gente poder estar sempre sintonizado com as boas energias. Cara. E é por isso que eu acredito nessas coisas de vibração, né, energia positiva, pensamento positivo, porque realmente, cara, tem um sentido para nós, pelo menos para mim, né? Para mim, é essa questão da vibração. Quanto mais positivo você pensa, talvez mais as coisas podem dar certo para você no seu dia a dia. Quanto mais coisas ruins você pensa, por isso que falam, né? Acho que a lei de Murphy, né? Quanto mais coisa ruim acontece com você, mais coisas ruins vão acontecer. Se tiver de ser, será. Tipo isso, Lady Murphy. Isso. Interestelar. Cara. Então, assim, quanto mais você reclama, mais as coisas vão acontecendo para você, né? Então, é complicado. Uma coisa que eu queria comentar, né? Tipo, mais essa página que a gente tá mais falando da questão espiritual. Que aí eu fico pensando, assim, acho que, né, mesmo ainda, né, dentro da doutrina acreditando, eu não vou negar que às vezes bate, né, aquele, vou dizer entre aspas, um ceticismo, assim, né, mas será, né, que, por exemplo, existe, né, a espiritualidade, né, essa influência que tem? Aí eu tava aqui, assim, vamos pela lógica, assim, né, porque o fato é de que somos influenciados com os encarnados, a gente consegue perceber isso daí, né, então, né, a questão da influência e inspiração, beleza. Aí daqueles lá que às vezes não necessariamente por conta dos encarnados, aí vai só jogar, né, ou que é alguma coisa ao acaso, né, da pessoa, enfim, sabe? Então, eliminando a lógica. Então, né, o que sustenta, assim, né, que isso me faz voltar, tipo, para entender, é também a questão lá do método lá de Kardec, primeiramente para provar que os fenômenos que estavam acontecendo lá eram inteligentes, e usar essa parte da lógica, mas acho que ainda, como a gente tem encarnado para ver o tanto da influência matéria, não sei se vocês, às vezes parece que a gente questiona um pouco, assim, né? Mas será que é assim mesmo? Tipo, acho que até principalmente se fosse acontecer com, sabe, conosco próprio, né? Uma situação. Que será que, acho que assim, se cada um de nós tivesse a oportunidade de ter uma humildade ostensiva, né? A gente fosse, né? Já estivesse dentro de uma visão, vou colocar dentro dos pedidos, mas até essa visão além, né, da matéria tudo. Será que a gente lidaria, né, primeiro acreditando, né, ou tipo assim, será que está acontecendo, né? Enfim, acho que a influência da matéria para ver como que é muito forte, assim, porque a gente fica ainda no começo muito preso essa questão da matéria, né, a densidade, os 5 sentidos, né, que o nosso corpo que a gente pode captar. Né, mas como você estava dizendo da arte, acho que se a gente já era pensar se a gente só excluísse, né, e falasse que é tudo só um trabalho de encarnado, acho que perderia, de certa forma, né, todo o sentido, né, que aí até comentei aqui, né, que é aquela cena do Chaplin, do filme Grande Ditador. Eu não vi esse filme, mas eu vi a cena do discurso, mas eu tenho que ver o filme. Porque na cena do discurso que ele faz é muito boa, assim, muito emocionante. Tipo, vai além, né, de uma interpretação, tipo, guardar a fala e dizer lá na hora, né? Acho que, né, conversando com vocês hoje, porque hoje foi a primeira, né, vez que eu escrevi treinando para uma redação de vestibular, assim. Eu já tinha escrito, né, textos, né, para as outras escolas que eu estudava, mas, assim, né, para vestibular, redação, foi a primeira vez, assim. Aí, eu acho, assim, né, que até que tá boa, assim, até mandei para uma amiga, ela achou que tava boa, vou ver como que vai ficar a coisa aí, né, que eu mandei. Mas aí eu fiquei até pensando assim, né, brincando, tipo, que com certeza, né, não fui só eu que fiz isso daí sozinho, assim, porque eu pensei, foi eu que fiz sozinho, só que não, né, tipo, não fui eu sozinho, né, tipo, tanto na questão, né, da inspiração, né, da espiritualidade, mas também eu até pensei, né, tipo, no que a bagagem que me formou lá atrás, mas só que o que me deu a oportunidade dessa bagagem, né, se pensar, né,
da oportunidade, por exemplo, que eu tenho de ler, desenvolver o pensamento, das oportunidades que eu tive lá atrás, né? Então, de certa forma, uma certeza, né, que até pensei, eu não posso afirmar que eu fiz, por exemplo, sozinho essa redação. Tipo, não é, 100% minha autoria, né, se parar para pensar. E até, tipo, às vezes eu acho que gosto de pensar, né, como trabalhar em equipe, né, um trabalho, ou pensar, né, como também, isso aí é mais coisa no outro geral, assim, né? Tipo, pensar, às vezes, quando vai falar em relação ao universo, pensar como um trabalhador, como fazer parte do universo, que, né, agora eu lembrei de um comentário que o Jordan, ele fez um estudo, outro estudo que é da Gênesis lá, que o Jordan, ele fez um comentário lá que, assim, que era Jesus que ele estava falando, acho que foi os apóstolos, me corrija se estiver errado, Jordan, que os apóstolos falaram, mestre, é bom, ele falou, não, bom não sou eu, bom é Deus, assim, então até mesmo, né, com Jesus jogando, tipo, assim, olha, eu não sou o perfeito aqui, não, ó, melhor do que eu sou Deus. Então, para ver da questão da humildade, assim, sabe? Acho que quando a gente se coloca no lugar, talvez a gente consegue saber que, na verdade, cara, a gente meio que está imerso em uma onda no mar, na verdade, de influências, né? Cabe a gente lidar com isso. É claro que a gente para pensar meio que até quando isso é livre-arbítrio, não é, né? Se a gente é meio que orientado pelos espíritos, mas acho que umas perguntas à frente, se eu não me engano, ele diz que, na verdade, a decisão final, eu não sei se é um pouquinho mais para frente ou se é antes, ele diz que a decisão final da escolha daquilo que você vai fazer cabe a você. E por isso que apesar de todas as influências, a gente que toma a decisão final que é aquilo que a gente vai fazer, né, cara? Então, por isso que é importante a gente estar sempre sintonizado e certo daquilo que a gente busca, daquilo que a gente quer, daquilo que a gente almeja, né? Porque, pegando a frase que eu falei e parafraseando, né, a questão do filme da Alice, né? Se a gente não tem rumo, cara, qualquer lugar é bom. Então, qualquer decisão que a gente tomar é certa para nós, né? Qualquer decisão que a gente fizer é certa. Se eu não tenho nenhum lugar para ir, qualquer decisão que eu tomar, cara, é boa para mim, né? Na verdade, aí a gente vai estar omitindo a nossa escolha do que fazer, né? E aí eu acho que a gente entra num meio muito complicado, né? De a gente pensar nisso. Eu estou tentando pegar aqui, é porque o capítulo acabou. Tentando baixar aqui o livro do Leon, para ver se tem alguma parte que ele fala sobre a influência também. E aí dá para a gente reforçar nessa aula aqui, e aí na aula que vem a gente inicia o próximo capítulo. Alguém gostaria de falar alguma coisa relacionada a isso ainda? Eu achei interessante essa fala do Gabriel aí no chat. Não, do Gabriel não, desculpa, da Wara. É que a cozinha do chat tá igual. Dizendo que a gente não pode colocar a culpa nos espíritos, né? Nossos atos é responsabilidade nossa. E aí eu lembro quando a gente estava estudando o livro dos médiuns lá na FEJAC, a gente passou por esse trecho e me chamou muita atenção como o espírito ele conseguiu fazer com que com as duas mulheres se entreolhassem e fossem embora. E ele não conseguiu trazer de volta aquele mesmo espírito para conversar. Só que aí nesse ponto a gente pode tirar algumas coisas muito importantes, né? Da percepção de Kardec, ele revela que elas se entreolharam, não trocaram palavras e foram embora, como se estivesse confirmando. E aí, quando a gente sabe que os espíritos eles têm essa possibilidade de olhar o que a gente está pensando, quais são as nossas intenções no momento, fica muito claro para mim que aquele espírito estava vendo alguma intenção
que não condizia com o fato delas estarem ali. Porque ele narra, elas estavam focadas na peça, e aí quando ele vai lá falar alguma coisa no ouvido delas, elas se olham e vão embora. E aí o que me leva a crer, não querendo julgar ninguém, até porque quem sou eu, mas me leva a crer que talvez seria só na aparência essa atenção que elas estavam tendo para com a peça. Sabe aquele momento em que a gente está fazendo uma coisa, mas está pensando em outra completamente diferente? Me pareceu muito isso, sabe? Elas estavam prestando atenção ali até certo ponto, mas pensando em outras coisas que não tinham relação com estar ali. Seja lá o que for, pode ser qualquer coisa, sabe? Pode ser qualquer coisa ruim que a gente imagine, ou pode ser qualquer outra coisa menos grave do que a gente imagine, para ser honesto. E aí isso me chama muita atenção dentro da fala da Wara, porque a gente não pode culpar os espíritos, né? Eu lembro sempre daquela frase que os espíritos trazem numa resposta para Kardec, quando ele quer saber se há arrastamentos irresistíveis, né? De vícios e outras coisas. Se há um impulso, é uma vontade que dá, de repente, entre aspas, que é irresistível. E aí eles falam, não há. O que há é, muitas vezes, má vontade de vocês encarnados, nós, em refrear esses impulsos, sabe? Sejam eles quais forem, tá, gente? Relativos a vícios e tudo mais. Então, acho que esse é um ponto muito importante para a gente pensar. Os espíritos têm muita influência sobre nós, mas no final acaba que a escolha é nossa também, né? Então a gente vai pensando nos nossos impulsos, nas nossas formas de lidar com as coisas, naquilo que a gente realmente quer, e assim vai sucessivamente trabalhando para se conhecer e tendo um exercício da vontade maior sobre aquilo. Se você parar para pensar, né, a vontade é essencial para a arte, mas ela também é essencial para a reforma íntima. Então, para refrear determinadas inspirações. Porque espíritos com boas intenções sempre vão nos fazer ter inspirações que vão nos fazer bem aos outros. Então, com esse critério bem objetivo, a gente começa já a fazer uma seleção. Qual que vai ser a consequência desse pensamento, dessa minha intenção? Vai me prejudicar no futuro? Por causa disso, vai prejudicar o outro? Vai gerar problema para mim, para o outro? E eu acho que é um ponto importante para refletir. Legal demais. Muito legal, verdade. Eu achei uma parte aqui, eu coloquei influência aqui, achei uma parte legal aqui, talvez possa elucidar um pouquinho o que a gente está conversando, de Leon aqui. Só para a gente iniciar assim, porque o livro também está acabando, tá, gente? Só falta 2 capítulos. A gente tem que decidir se vai começar a analisar obras sobre a luz do espiritismo ou vai voltar para o espiritismo na arte. Isso. Mas, não, a gente tem que começar depois mesmo, cara. Analisar obras também seria interessante. Eu estava falando, a gente poderia discutir obras, porque a gente já estudou 2 livros, então talvez a gente, não que a gente saiba de tudo, mas talvez a gente consiga discutir melhor o que o espiritismo pode ter tido influência nessa obra, ou como correlacionar obras que a gente viu com o espiritismo, seria interessante, né? Mas, enfim. E aqui, deixa eu ver, qual página 68, ele fala aqui na 10ª e última lição, a arte como meio, né, de sentir as sensações artísticas dos espíritos elevados, por estar em parêntese, provavelmente é o esteta que está falando aqui, né? Ele fala aqui, nossa, eu acabei de me perder aqui, cara. Não, cadê você? Ctrl F? Isso, aqui. O corpo humano é mais ou menos perfeito. Há uma questão de atavismo, uma questão de atração espiritual nos meios mais puros ou menos puros que os ditos corpos atravessam. As criações provindas do campo divino são de uma elevação grandiosa. À medida que nos aproximamos dele, compreende-se melhor o funcionamento desse grande organismo que é o universo. Ou seja, a questão da influência, ela não só se limita
numa questão de a gente atrair coisas, outros espíritos para nós, mas é uma coisa muito mais grandiosa que isso, né, cara? É uma questão de vibração mesmo e de sentimento envolvido, né? Isso que é muito louco. É um fato indubitável que quando o conjunto de rodas de uma máquina não se move continuamente, elas chegam a se cobrir de uma ferrugem que impede seus eixos de funcionarem regularmente. Ou seja, ele faz o esteta foi tão sinistro, tão perfeito, cara, que ele falou assim, ó, cara, você não vai parar, a roda não vai parar, ela só vai ficar enferrujada, então ela vai andar mais devagar, não vai andar direito e tal, não vai funcionar direito, ou seja, é o que corrobora também o que muitos outros livros espíritas falam, a gente nunca para na evolução, a gente apenas anda devagar na evolução, né? A gente nunca estagna, né? Isso é o mais interessante. A ferrugem se traduz entre os seres organizados por uma influência dos caprichos e das esquisitices inerentes aos meios inferiores, e quando há excessos, pela influência das imperfeições e dos vícios. Essa é assim, ela é até aqui, né, a palavra arte. É assim que se degenera o bem, mas ele pode reviver ao contato das fontes puras, assim como alguém que trabalha em mecânica de precisão pode recolocar sobre os seus eixos um instrumento que não funciona mais. Por uma vontade sempre firme e pelo apelo direto, aspirai, portanto, às irradiações vivificantes. Assim poderei vos manter em relação aos feixes fluídicos que emanam do campo divino e que vivificarão por ação as partes dos vossos seres contaminadas pela ferrugem dos defeitos e dos vícios. E por essas relações quase constantes com esses feixes fluídicos que o ser em um mundo ou no espaço conserva aptidões, meios de elevação, intuições que formam o sentido genérico da palavra arte. Ou seja, a arte é uma questão tão perfeita que ele fala que a gente precisa ficar conectado sempre a esses fluídicos de alta elevação para que a gente consiga formar um sentido a partir disso, da palavra arte, né? Com esses tipos de elevação. Isso é muito interessante. E o mais interessante que me chamou nesse texto aqui é exatamente o que eu falei no começo. Cara, não é uma questão de a gente... É também uma questão de atrair ou não espíritos inferiores ou não. Mas é uma questão de você se estar conectado a uma vibração. Isso que eu acho que é o mais importante da gente falar aqui. Porque quando você está conectado a uma vibração, mesmo que você errou, mesmo que você está errado, mesmo que você vai errar na vida, você está sempre conectado a uma vibração fluídica positiva. E que isso vai lhe trazer grandes benefícios, né? Que ele fala ali, né, com esses feixes fluídicos, que o ser em um mundo ou no espaço conserva aptidões, meios de elevação e intuições que formam o sentido da arte, né? A gente viu também que quando a gente está conectado a esse tipo de energia, a gente consegue ter essas intuições de seres artísticos muito mais, falando da nossa área, né? Muito mais elevados que nós. Por quê? Porque existe uma cadeia, uma rede de influências, de intuições que vai desde o topo até o nós. Então, a gente vai pegar uma rebaba dessa influência, mesmo que a gente, às vezes, muitas vezes não entenda, mesmo que muitas vezes a gente não saiba de onde vai. Você fala aqui, às vezes tem umas coisas que eu escrevo assim, que fala, cara, esse negócio não é meu, não. Eu não lembro de eu ter feito essas palavras, eu não lembro. Cara, eu falo assim, cara, esse negócio tá tão bom. Sério, tem letras que eu falo, cara, esse negócio tá tão bom que não fui eu, não. Então assim, a gente falou dessa aula aqui, né? Desse estudo sobre influência, mas não é uma questão de influência só dos espíritos, é uma questão de influência mesmo para a vida, energética mesmo, que é importante a gente dizer, né?
Cara, e você percebe como ele traz toda uma questão, né, da irradiação que vem do campo divino, né, que é Deus, do campo de Deus, assim, né, energético, fluídico, até nós. Então, é como se ele estivesse dizendo, olha, Deus emana toda a sua energia, todos os seus sentimentos e tudo mais pelo universo inteiro. Ele se conecta com as criaturas por meio dos fluidos, mas quem decide se quer utilizar essa aptidão que todos os espíritos têm é o próprio espírito, né? Por isso que ele dá o exemplo da ferrugem. Quando a gente não utiliza, né? A gente está abrindo mão de usar uma habilidade. E eu associei muito essas questões da engrenagem aos centros de força, porque como é que a gente se conecta com o próprio campo divino, com as irradiações? Qual que é o órgão do perispírito que serve para isso? Os chakras, os centros de força. A começar pelo corolário, que é aqui, né? Na cabeça, aqui no alto, na verdade, que é o campo, que dizem que é o campo que conecta diretamente com Deus, porque é onde a energia ela vem e perpassa para os outros. E eles são como engrenagens. Então, se a gente não utiliza de uma maneira adequada ou deixa de utilizar, cria essa ferrugem. E só que eu acho que ao mesmo tempo que é incrível como ele vai fazendo associação a centro de força, ao chakra, ele vai trazendo que é possível curar, né? Limpar, da mesma forma que um bom mecânico sabe limpar a ferrugem, sabe? Eu acho que esse é um ponto essencial para a gente perceber. Eu percebo muito um convite a buscar uma alimentação enriquecedora para as fibras dessas vibrações, né, sutis que nos alcançam, né, de uma maneira objetiva, exercitar e buscar essas vibrações das maneiras possíveis que nós temos capacidade, como prece, como arte, principalmente, né, que ela já vai direto para o coração, uma arte boa, não só em qualidade técnica e mensagem, mas também de algo que te conecta com essa divindade, né? Que a gente tem uma ideia, eu sempre falo, a gente tem uma ideia de que a divindade ela está restrita a uma vivência da arte religiosa. Não é, gente. Eu vou te falar a real. Quem conhece a música do Emicida, Principia, com o pastor Henrique Vieira, percebe que aquilo é uma prece em forma de música. Depois eu mando para vocês. E, inclusive, a parte final, que ele declama uma poesia maravilhosa ali, sabe? E aí você percebe, cara, ele traz uma mistura das batidas do batuque do candomblé, não sei o quê, traz um pastor evangélico e tudo mais, e alcança vários públicos que não são nem religiosos, muitas vezes, mas que trazem aquela mensagem de potência naquela música. Bicho, isso é buscar vivenciar da maneira como a arte proporciona, entrar em contato com esse campo divino. Deus está em tudo que é bom, sabe? Em tudo que eleva, tudo que engrandece. E aí me veio uma pergunta que surgiu muito durante a pandemia para mim. O que você consome? Te consome? Eu acho que é nesse sentido que o Stetter ele vem trazendo, que a gente tem a capacidade de deixar de utilizar essas engrenagens, né? De utilizar as potencialidades por meio dos chakras que nós temos, e aí elas enferrujam. Eles estão lá, mas não estão sendo muito bem utilizados. Mas a gente tem essa capacidade de limpar, de reconectar, buscar mais uma vez o caminho para entrar em contato com isso, né? Deus, ele está sempre a todo instante mandando essa conexão para nós. E aí vem a pergunta, a gente quer abrir a porta ou não do nosso ser para isso? Porque eu acho que esse é o ponto crucial. E isso passa pela vontade. E ele fala, não é qualquer vontade, é uma vontade sempre firme, um apelo direto, sabe? Aspirar essas irradiações vivificantes, que edificam, que nos deixam vivos, realizados. A gente pode escolher estar conectado àquilo que nos deixa vivo, conectado, que faz uau, cara, que incrível. Eu acho que é assim que a gente se sente depois de um show de um artista incrível que a gente gosta, que passa uma mensagem fera, uma mensagem maravilhosa, ou de um filme que a gente fica, meu Deus, cara, olha quanta coisa dá para tirar disso, sabe? E é lógico, a gente ainda está numa expressão artística muito materializada pela necessidade do nosso mundo de provas e expressões, como ele fala na lição 9, que é a lição que eu mais gravei. Mas ele sempre fala, busca a arte. É para isso que busca a arte, conectar com essas energias divinas.
Enfim, eu acho maravilhoso, maravilhoso. Esse livro é maravilhoso. Acho que essa lição é perfeita para fechar a ideia da Sim. influência, né? Cara, e tem até essa partezinha no final aqui, ó, que ele fala, é por isso que cada ser deve ter cuidado com o seu progresso e conservar em si esse polo atrativo. Ou seja, exatamente essa questão da nossa escolha, né, cara? A gente que tem que escolher, ter esse cuidado com nós, com o nosso progresso, né? Que se traduzindo virtualmente por capacidades correspondentes aos seus desejos, olha só as nossas escolhas novamente aí, né? Será mais ou menos apaixonado pela arte. E o que seria essa arte, né? Porque a gente pensa assim, cara, apaixonado pela arte, então na verdade, a arte no sentido mais amplo, né? Isso que ele quer dizer, né? A arte, né? Que aí ele completa exatamente o que é arte, né? Apaixonado pelo quê? Que arte, né? Esta palavra arte quase mágica significa irradiação emanando, essa frase eu sempre falo, né? Irradiação emanando de um campo supracósmico, cara. Ou seja, de algo que é causa primária, né? Como se fosse uma causa primária, né? Emanando da causa primária, né? Como se fosse, né? Talvez eu esteja falando até demais aqui besteira, mas talvez seja quase da causa primária, né? Supracósmico. Essa radiação mantém em nosso mundo a luz, a grandeza, o poder, a beleza, a bondade que emanam do foco, que formam o centro do campo fluídico divino. Ou seja, quando você é apaixonado pela arte, você acaba entendendo o mundo e se apaixonando pelo que do mundo? Pela luz que tem nele, pela grandeza. A grandeza não é a grandeza do poder, né? Já tem um poder do lado, né? Mas não a grandeza humana, mas a grandeza quando você repara uma cachoeira, quando você vê uma pedra que foi formada há milhões de anos, você fala, cara, essa pedra cresceu de baixo para cima, tá ligado? Que loucura! E hoje ela tá aqui, mano. Você vai lá na Pedra Azul, você encosta nela, um sol de rachar, mano, mas a pedra tá gelada, tá ligado? A pedra não tá quente, não tá, sabe? Isso é a grandeza. Você olhar para o céu assim e falar, meu Deus, que loucura, cara. Sabe? O poder, que é exatamente o poder da natureza, né? Que é essa questão, tipo assim, a gente pode fazer o que quiser, mano. Se a natureza chegar assim, ó, acabou, eu quero de volta, não tem jeito. É o poder dela. A beleza, a bondade, que exatamente que emanam do foco, né? Que formam o centro do campo fluídico divino. Então, se a gente é apaixonado para a arte, segundo Leon Denis, a gente é apaixonado exatamente pela luz, a grandeza, o poder, a beleza, a bondade que existem no mundo, que emanam sempre, constante no mundo. Isso é o mais interessante, né? E aí a gente só vai voltando, né? Se a gente é apaixonado pela arte, a gente escolhe, né? Se ligar ao quê? A esses feixes fluídicos que emanam do campo divino. E por aí vai. A gente só vai voltando, vai voltando, vai voltando e vai entendendo melhor toda essa influência que existe em nós e no mundo que nos rodeia, né? Cara, eu tô viajando aqui, brisando umas coisas assim, baixando as ideias. Imagina, assim, que eu lembrei que lá no Livro dos Espíritos, eles falam que Deus, ele não se conserva inativo. Então, ele está sempre criando, e acho que criar é o exercício do amor, sabe? Criar é o exercício do amor. Acho que é uma força tão grande que você sente, cara, eu estou criando. A gente se sente muito encantado por isso, dependendo do que a gente cria. E aí, percebe Deus que é a inteligência suprema e o amor supremo criando, não para de criar. E quando ele fala sobre esse campo fluídico que irradia, né, e mantém tudo, me parece que ele está fazendo referência justamente a esse fato que os espíritos trazem lá no Livro dos Espíritos, que Deus nunca para, nunca cessa. Ele mantém o universo, ele mantém o funcionamento, a vontade divina que mantém as coisas funcionando, e ela nunca para. Então, assim, como ele faz isso, eu não sei ainda. Não sei se um dia saberei dizer. Mas eu quero aprender essas coisas.
Eu acho que passa muito justamente por isso, né? Porque o próprio André Luiz, não, o próprio Leon Denis, ele traz que essa arte é a busca pela beleza, né? Também. É a irradiação da beleza desse campo supracósmico, que é o campo da energia de Deus que expande pelo universo, e a gente não percebe, a gente não entende, não compreende ainda, e ao mesmo tempo essa questão da manutenção do universo por meio dessa energia, que ao mesmo tempo a gente se conecta com ela e a partir daí a gente começa a compreender um pouco mais das belezas, desse poder, dessa grandeza, sabe? Eu acho que é, de certa maneira, um retorno à raiz. Ou como eu falei lá no grupo da Gênese, na última terça, talvez o sentido da vida tenha necessariamente que passar pela conexão com Deus, porque está vinculado à nossa raiz como ser, né? A raiz é o ponto essencial de um ser, é a base dele. E aí é desse... Boa noite, Wara, beijão. E desse... E Gabriel também, boa noite. Eu acho que, além disso, a gente precisa pensar também quanto essa arte é um caminho para entrar em contato com essa natureza nossa, íntima mesmo, dessa raiz, sabe? E aí a gente percebe um pouco mais do quanto é poderoso, né? Porque entrar em contato com essa raiz nossa, essa natureza íntima, ela traz uma potência muito grande para nós, né? Acho que esse é o campo, acho que é isso que Leon Denis e os espíritos e os autores de arte falam, é para a gente buscar isso, porque é isso que nos dá uma realização. Assim, eu ainda quero saber o que é me sentir completamente realizado, ou pelo menos chegar perto disso nessa vida, mais perto possível, que eu acho que é um ponto muito, enfim, maravilhoso. Eu acho que sabe aquela sensação quando você compõe uma música, quando você faz um comentário que elucida muita coisa, e quando você constrói um poema, uma peça, qualquer coisa que você cria, e você sente aquela satisfação. Eu acho que é muito dobro, triplo, quádruplo disso. Bem para mais, né? Aqueles números infinitos que o Ricardo ama fazer, cálculo, é... é a sensação de estar conectado por mais tempo com esse campo supracósmico, né? Que é de Deus, é Deus que mantém o universo. Né? Tipo, é conexão com o rio da vida, esse rio que mantém tudo funcionando. Enfim, cara, eu não sei nem traduzir em palavra isso, mas me parece. Você deu saudade do livro Espiritismo na Arte. Nossa, Rapaz, essas esse livro é brisadas. espetacular, cara. Inclusive vai ter um seminário, né? Vai ter um seminário aí de arte. Quem quiser participar, Gabriel, Gabi, Laís, Maria, já mandei lá no Vamos mandar o grupo. link já esse sábado, né? 2 da Isso tarde. aí, esse sábado agora, 2 da tarde, vamos participar. Inclusive, quem quiser, dá para comprar um livro junto também, o Espiritismo na Arte. Estou esperando meu cartão virar para poder adquirir. Perfeito, cara. Eu já tenho no Kindle, mas eu estou quase comprando ali Não, no eu quero Kindle, um só físico, passei. porque esse livro é maravilhoso, cara, não tem jeito. Mas só para finalizar, então, galera, esse estudo muito espetacular hoje, gente. Ainda bem que me veio essa inspiração para ler Leon Denis aqui, para a gente poder fechar os estudos, foi bem bacana. Mas o que me lembra disso é a gente... Por isso que em algumas frases de Jesus ele fala, né? Fazer ao outro o que quer que tu faças. Ou seja, não é para a gente ser egoísta, é porque quando a gente olha para o nosso íntimo, e isso tem acontecido muito nesses últimos 10, 20 anos da doutrina, né? Na verdade, já sempre aconteceu, mas agora está mais em voga, né? Da gente do autoconhecimento, dessas coisas. Não é uma coisa egoísta, é porque quando a gente entra nesse autoconhecimento, a gente entra exatamente com essa conexão desse fluido, né, supracósmico, que é exatamente esse da raiz que o Jordan está falando, né? Então, eu sempre penso assim, cara, para a gente mudar o mundo, a gente precisa realmente mudar a gente primeiro. Como é que eu vou ter uma relação com a outra pessoa se eu não consigo ter uma relação comigo mesmo, né? Se eu não consigo, se eu não me aguento, se eu não, sabe? Então, tipo assim, não é uma coisa egoísta, ao contrário. Quando a gente se conecta a esse campo supracósmico, né, esse campo divino que emana, né, do centro divino, cara, a gente está conectando a Deus, a gente está conectando com nós mesmos e exatamente com Deus, exatamente com a arte, exatamente com
com o poder, a grandeza, a luz, e por aí vai, cara. Isso é muito... Quando a gente abre o estalo assim, a gente fala, cara, realmente, a gente precisa olhar mais para nós e tentar entender a gente, para tentar entender o mundo e todo esse rio que o Jordan falou, toda essa energia, todo esse fluxo, né? Por isso, gente, façam terapias, estudem vocês mesmos, vejam o que te incomoda e façam meditações, isso é muito importante. A nossa aula está acabando, as pessoas já estão indo embora exatamente porque, né, a gente às vezes ultrapassa o tempo e o tempo é importante. A gente ainda é errado, precisa olhar para nós mesmos nessa questão do tempo, tem que começar no horário e terminar no horário. Tá bom? Um abraço para vocês. A gente vai ficando por aqui, galera do YouTube. Vai fazer a prece aqui no backstage. Um abraço e até a próxima. Tchau!